Bom, pessoal, agora saindo um pouco da temática LGBT, um rapaz perguntou para mim sobre o sacrifício de Jefté aqui no WhatsApp. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas eu não achei e não lembro. Eu não sei muito bem o que acontece com o meu canal, acho que é porque tem muito vídeo e às vezes eu não consigo achar vídeos que eu já fiz. Às vezes eu não lembro o nome, porque tem mais de 1000 vídeos nesse canal. Então é bom que eu faço de novo aqui para quem não viu, tá bom? O outro vídeo, dou uma explicação até um pouco melhorada. E é um tema diferente aí que vocês vão achar interessante, tá? Que é o sacrifício de Jefté. Quem puder já dar um like aí no vídeo, vai estar ajudando a aumentar o alcance, engajamento, ativa o sininho, etc e tal. Quem quiser entra no canal lá do Telegram, tá? Que também lá eu posto todo o vídeo que eu ponho aqui, tá bom? Então vamos dar uma analisada. Será que Jefté sacrificou a própria filha, como as pessoas entendem? Vamos dar uma analisada aqui no texto. Aqui em Juízes 11:31 diz assim, ó. Aqui é Jefté falando, ó. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, esse é o voto dele, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, e isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então uma leitura aqui, em português superficial, dá a impressão que ele ofereceu a filha dele em sacrifício. Tá, pessoal? Inclusive aqui na imagem, ó, parece que ele está arriando aqui na imagem, né? Nessa ilustraçãozinha aqui, ó. Mas tudo bem, vamos continuar o texto aqui. Então, pessoal, Jefté ele fez um voto ao Senhor. Vamos entender como é que era um voto? Um voto ao Senhor poderia ser qualquer promessa, tá? Uma pessoa poderia oferecer um filho ou uma filha para ser nazireato, como um voto, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar primeiro o caso aqui de Sansão, a mãe de Sansão. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Então esse é o sacrifício que ela ia ter que fazer. Ela não ia poder beber vinho, nem bebida forte ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Então esse ia ser o sacrifício de Sansão, ele nunca ia cortar o cabelo. Na cabeça dele nunca passaria navalha, ele estava proibido. Porquanto o menino será nazireu de Deus, então aqui é um voto de nazireato, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Tudo bem que aqui não foi bem a mãe dele que fez o voto, né? Foi o anjo, mas é a mesma coisa. Ele não ia poder raspar a cabeça porque fazia parte de um voto. E os votos, pessoal, eram acompanhados de holocaustos. Inclusive vai ter eleição agora domingo, tá? Depois que vocês fizerem seus votos, vocês façam um holocausto. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos. Aqui, ó, essa foi a oferta dela, um cabrito como um holocausto. O holocausto, que é o lá em hebraico, seria literalmente carne queimada, o sacrifício queimado, pegar a carne e queimar. E os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. Então, aqui nós temos um contexto de um voto, e esse voto, a criança ia passar por um tipo de sacrifício, né? No caso aqui dele, não cortar o cabelo, e esse voto sempre era acompanhado de um holocausto, uma oferta queimada. Até aqui eu acho que deu para entender, né? Vamos ver agora um outro exemplo, o exemplo de Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel lá da Bíblia. Ela, pois, que era estéril, né? Com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto. Ela foi lá na urna e digitou 13. Pronto. Tô brincando. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos. O voto é que nem uma promessa aqui, tá, pessoal? Ela fez um voto. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, olha o que ela está pedindo para Deus, um filho homem, ao Senhor o darei. Darei quem? O menino, o filho homem. Todos os dias da sua vida, da vida dele, de Samuel. Então ela faz uma promessa para Deus: se o Senhor me ajudar a engravidar, eu vou dar o meu filho para o Senhor, tá? O próprio menino Samuel, todos os dias da sua vida. Esse ia ser o sacrifício dele. Samuel ia ser criado para servir ao Senhor. E sobre a sua cabeça não passará navalha, que nem Sansão. Então, assim como Sansão, Samuel deveria ter uma cabeleireira enorme, tá bom? E, como no caso ali de Sansão, os votos eram acompanhados com holocausto. Tem só mais um versículo aqui que eu coloquei, só para enfatizar isso aqui, que é 1:28. Perdão, até me esqueci, que fala assim, ó: Por isso também ao Senhor eu o entregarei, ou seja, o filho dela, o Samuel, por todos os dias em que ele viver. Então, enquanto Samuel fosse vivo, ele seria do Senhor. Ele ia servir ao Senhor, porque foi a promessa que ela fez. Ele não tinha opção de escolha. Então foi o voto dela, o sacrifício dele ia ser servir ao Senhor todos os dias da vida dele e não passar navalha na cabeça. Pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor.
E aqui vem o sacrifício. Os votos eram acompanhados de holocaustos. E, havendo-o desmamado, tomou-o consigo, com 3 bezerros, aqui ó, o holocausto aqui, ó, 3 bezerros, e um efá de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló, onde ficava, era o templo. Se bem que aqui acho que não era o templo, né, de Salomão, que devia ser um lugar onde ficava a arca sagrada, né, que o templo depois é construído lá por Salomão em Jerusalém. E era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, aqui é o holocausto aqui, ó, degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli, que era o sacerdote da época. Então você vê, tem um sacrifício, tem a não passar navalha na cabeça, e tem sempre acompanhado de um holocausto, correto? E no caso de Jefité é a mesma coisa. Ele oferece a filha ao Senhor, que nem a mãe de Samuel fez aqui, com um holocausto. Se a gente for pegar uma tradução mais parafraseada do versículo, ficaria assim, ó: aquilo que, saindo da minha porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será o que? Do Senhor. Que nem o Samuel ali, que foi oferecido para ser do Senhor. A mesma coisa. E oferecerei holocausto. Aqui não tem aquela preposição em, que as Bíblias colocam em português. Oferecerei em holocausto. Não. O texto hebraico está aqui, para quem quiser ver. Versículo 31, aqui, ó. Olá, holocausto. Aqui, ó. Verá ali tihu olá. E oferecerei holocausto. Apesar daqui no inglês ele colocar o as, né, que seria como, mas no hebraico não tem essa preposição aqui. Então, o que ele está dizendo é que aquilo que entrasse na porta dele seria dedicado ao Senhor, seria do Senhor, que nem o profeta Samuel, e ele ofereceria holocausto, como todos os outros votos. Vamos ver agora o resto do texto, se ela foi realmente sacrificada? Olha o que diz aqui, ó. E disse mais a seu pai, a filha dele: concede-me isto, papai, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade. Ó, aqui que era o sacrifício dela, a virgindade. Eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai. Aí quando ela retorna para o pai dela, pessoal, aqui, ó, o que acontece? Ó? O pai dela, cumpriu nela, o seu voto que tinha feito. O que ele fez? Ele matou ela? Queimou ela no fogo como holocausto? Não. Olha o que diz a seguir, ó. E ela não conheceu homem. Então esse foi o sacrifício dela. Foi ficar virgem e solteira para sempre. Até porque naquela época, na cultura semita, uma mulher sem filhos era mal vista. Uma mulher estéril, uma mulher sem filhos. Que nem a mãe ali de Samuel, né? Que ela chorava porque a rival dela zombava dela porque ela não tinha filhos, porque ela era estéril. Então uma mulher não ter filhos, não gerar, era uma coisa muito triste naquela cultura e naquela época. Então quando ela retorna aqui para a casa do pai dela, ele cumpre nela o voto. Ó, ela não conheceu o homem. Se fosse um holocausto, ele teria falado, ó, e cumpriu nela o seu voto, e a matou em holocausto ao Senhor. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ela não conheceu homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias as filhas de Jefité, o Gileadita. A Bíblia de Jerusalém comenta, apesar da Bíblia de Jerusalém achar que foi um holocausto, mas eles comentam que essa história aqui da filha de Jefité é só uma história criada para justificar uma festa que havia em Israel. Então provavelmente essa história não é nem real, tá, pessoal? A gente está lidando só com uma história lendária para justificar uma festa. Mas independente de ser real ou não a história, dentro do que está escrito, o que o Jefité foi um voto, e os votos eram acompanhados de holocausto. Mas a devida tradução e a forma como é escrito o texto dá essa confusãozinha. As pessoas pensam que ele ofereceu a filha dele em holocausto. Mas não é o que ele disse aqui, ó. Quando ele fez o voto, ele disse, ó, isto será do Senhor e oferecerei holocausto. Tá bom? E o que ele ofereceu para ela ser do Senhor foi ela se manter virgem até o fim da vida. Por isso que diz aqui, ó, que quando ele cumpriu o voto, ela não conheceu homem. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí, que tenha dado para entender. Quem puder dar um like aí no vídeo que vai estar ajudando. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.